Olá! O trabalho de hoje vai ser usando transportador de 3 e transportador de 1. É um ponto muito simples, mas o efeito dele fica muito bom para trabalhos de meia estação. Aqui eu fazendo uma amostra, vou começar na lateral. Deixo 3 agulhas, transporto um ponto, sobrepõe, mas transporto 3 ao mesmo tempo. Ficou um furinho aqui. Ao lado desse furinho, pego mais 3 agulhas, transporto para o outro lado. 2 agulhas vagas não podem ficar por enquanto. Uma delas fica lá embaixo. A agulha que recebeu o ponto está aqui. Essa do lado também vai receber. Levo um ponto para ela, ficando 2 agulhas com 2 pontos. E vou transportando, deixando uma agulha vaga lá embaixo. Faço uma carreira e chamo aquela agulha vaga para trabalho agora. Ficou um furo com uma alça no meio. Pego o transportador de 1 e coloco a alça na agulha que veio por último. A partir daqui, faço os 4 carreiras. Percebe que aqui foi acumulado 2 pontos nessas 2 agulhas do meio. São essas que vão ser transportadas agora para formar o próximo furo. Então, coloco o transportador numa delas e levo para fora. Ficaram 2 agulhas vagas, uma delas lá embaixo, uma aqui. E faço o mesmo transporte, agora invertendo a posição do furinho. Quem era agulha com 2 pontos, agora fica agulha com um furinho. Chamo a agulha vaga de novo para trabalho e preencho a laçada levando para a agulha que veio por último. E o trabalho é só esse. A partir daqui, 4 carreiras. E mudo a posição novamente do buraquinho. Duas agulhas vagas, uma fica lá embaixo. Esse ponto também pode ser adaptado para máquinas eletrônicas. Para a cartela ele não tem condição porque o número de pontos envolvidos é muito grande. Uma carreira.
Agora fazendo o mesmo trabalho, só que ao invés de transportar uma agulha acumulando, eu acumulo duas. Deixo duas, pego com o transportador de 3. Tiro essas agulhas e acumulo duas e uma fica em agulha única. Tenho duas agulhas vagas lá embaixo. Pego o transportador logo do lado, transporto, acumulando duas. Assim eu deixei 4 agulhas vagas ao mesmo tempo. Só que 4 agulhas vagas não podem trabalhar formando uma alça, vai fazer uma falha. Então, pego as duas do meio e deixo lá embaixo. As duas da lateral desse transportado, deixo para trabalho. Faço uma carreira. Pegaram as duas agulhas na lateral, agora chamo mais uma. E chamo a última agulha para trabalho agora. Assim ficou um furo bem grandão. As agulhas do meio vão formar o início do próximo furo, para ele ficar intercalado. A distância que eu dei antes eram 6 carreiras no total. Aqui eu vou aumentar um pouco. Aqui já foram 6. Faço 8 carreiras de distância, para o furo ficar melhor. As duas agulhas que participaram do transporte antes vão ser o centro. Tenho 4 agulhas vagas. Para fazer esse desenho na sequência na lateral, deixo duas, que vão ser as que recebem pontos. 4 agulhas vagas embaixo, trago sempre a da lateral desse transportado. Aqui, deixo duas, que vão receber pontos. Uma carreira, trago um dos pontos para cima. E trago a próxima agulha para cima. E assim eu vou fazendo ele intercalado. Fica um desenho muito bonito. Olho, na carreira de baixo, essas duas agulhas são centrais para o próximo furo. Então, uma delas vai ser transportado ponto para a esquerda e outro para a direita. Acumulando 2 pontos em 2 agulhas. Deixando 4 agulhas vagas. E começo a nova receita de ponto furadão. As da lateral ficam e as duas do centro vão para baixo. A regulagem aqui não pode ser muito apertada, porque esse transportado de 4 pontos para o lado pode repuxar um pouco. Se a regulagem estiver apertada, quebra o fio aqui.
E assim o desenho segue para cima, sempre intercalando. E olha o efeito delicado, ele parece que salta, fica bem fofo mesmo. Isso em lã média, numa lã mais grossa ficaria mais lindo. Em linha eu só fiz usando 3 fios, aí ele tem esse mesmo efeito aqui. E o furo grandão também. O detalhe do transportado duplo aqui parece uma borboletinha. Um e outro desenho são feitos intercalados, então ele dá esse efeito losango, uma sombra de um losango aqui. Esse furado maior eu só usei fazendo barras, intercalando uma quantia de furinhos assim, uma receita de furos grandes assim, com desenhos em relevo ou desenhos miúdos ou até tranças. Esse de baixo eu já usei em peças inteiras feitas dessa forma aqui, e não passando, deixando ele mais saltado, deixando ele mais natural. Aí ele fica parecendo um suave relevo. Qual dos dois você gostou mais? O furado grandão ou o furado miudinho? Mas essa é a nossa ideia para hoje. Bom trabalho!